Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último ATPC de 2021, um ano que causou muitas expectativas, um ano que causou muitas mudanças, que a gente aprendeu muita coisa, um ano sofrido, mas é muito esperançoso, né? Então sejam muito bem-vindos nessa nossa retrospectiva aí 2021, para a gente encerrar assim com chave de ouro com vocês junto com a gente sempre. Passa a palavra, Will. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui de novo. E vamos aqui lançar novos olhares sobre várias coisas que passaram no decorrer desse ano. Então, eu convido a todos a participar com a gente. Denise, a palavra é sua. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso ATPC. Que sintam as saudades que tivemos desse ano e tenham esperança de ter novas oportunidades de trazerem esperança para 2022 para vocês em nossos ATPC. Agora é com você, Pereia. Bom dia a todos, que todos tenham um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Que a gente tenha um ano de 2022 cheio de sonhos, né? E de realidades aí e de esperança para todos nós. Ficção de que começa alguma coisa? Nada começa. Tudo continua. Na fluida incerteza essência misteriosa da vida, flui em sombra a água nua. Curvas do rio escondem só o movimento. O mesmo rio flui onde se vê. Começar só começa em pensamento. Quero tudo novo de novo. Quero não sentir medo. Quero me entregar mais, me jogar mais, amar mais, viajar até cansar. Quero sair pelo mundo. Quero fins de semana de praia, aproveitar os amigos e abraçá-los mais. Quero ver mais filmes e comer mais pipoca. Ler mais, sair mais. Quero um trabalho novo. Quero não me atrasar tanto, não me preocupar tanto. Quero morar sozinho. Quero ter momentos de paz. Quero dançar mais, comer mais brigadeiro de panela, acordar mais cedo e economizar mais, sorrir mais, chorar menos e ajudar mais. Pensar mais e pensar menos. Andar mais de bicicleta, ir mais vezes ao parque. Quero ser feliz, quero sossego, quero outra tatuagem. Quero me olhar mais, cortar mais os cabelos, tomar mais sol e mais banho de chuva. Preciso me concentrar mais, delirar mais. Não quero esperar mais. Quero fazer mais, suar mais, cantar mais e mais. Quero conhecer mais pessoas. E eu quero olhar para frente e só o necessário para trás. Quero olhar nos olhos do que se fez sofrer, sorrir e abraçar, sem mágoa. Quero pedir menos desculpas, sentir menos culpa. Quero mais chão, pouco vão e mais bolinhas de sabão. Quero aceitar menos, indagar mais, ousar mais, experimentar mais. Quero menos, mas quero não sentir tanta saudade. Quero mais e tudo o mais. E o resto, que venha se vier. Ou tiver que vir. Ou não venha. Essa obra aí de Fernando Pessoa, né? Traz assim as expectativas e os sentimentos que a gente espera aí para um ano, né?
2022, que ele venha diferente, que a gente faça diferente, que a gente viva diferente. Mas que lembrando que todas essas mudanças dependem somente de nós. Depende da gente dar o primeiro passo, depende da gente querer fazer as coisas diferentes, da gente pensar diferente, da gente reagir ao mundo diferentemente, né? Então, que venha mais amor, que venha mais esperança, que venha mais companheirismo, que venha mais atitudes nesse novo ano de 2022. E que 2021 seja um aprendizado único e espontâneo para a nossa vida. Que a gente possa olhar para ele de uma maneira carinhosa, do quanto aprendemos, do quanto evoluímos. Difíceis, sim, muito difícil, mas foi um ano de muito aprendizado também. Então, que venha 2022 repleto aí de esperança, repleto de atitudes, repleto de coisas boas, né? Mas depende da gente fazer essas coisas boas aparecerem, essas coisas boas acontecerem, certo? Então, relembrando, né, esse ano tão difícil, nós hoje trazemos aí a retrospectiva das boas práticas, né, daquelas coisas boas que aconteceram em algumas escolas, que eles apresentaram aqui, e já deixamos aqui os convites para o ano que vem, né, todas as escolas participem das boas práticas, tanto da área de matemática, quanto de ciências da natureza, né, e aqui hoje nós estamos juntos para celebrar esse ano que acaba, 2021, com as boas práticas, as boas atitudes que algumas unidades escolares trouxeram para nós. Então, nesse ano, tivemos aí uma boa prática de matemática da Escola José Maria Reis, né, com a professora Kelly, trazendo aí a máquina de somar. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada, né, os professores apresentaram na época aí essa boa prática, e vamos conhecer um pouquinho, então, dessa máquina de somar da professora Kelly, da Escola José Maria Reis. Então, o objetivo dessa máquina era trabalhar, né, a adição e subtração com as criancinhas lá da escola, né, uma escola de anos iniciais, onde apresentou aí esse trabalho com adição e subtração com eles. Pode passar, Pereira. Né? Você vê, ó, os recursos necessários. O que ela usou? Rolo de papel higiênico e uma caixa de sapato e a tampinha de garrafa, né? Às vezes, muitas vezes a gente fica pensando, mas é caro, o custo é caro, né? E acaba não criando, não inventando. E a professora traz aí com os recursos, né, básicos, uns recursos que a gente consegue, de reciclagem, né? Rolo de papel higiênico, a caixa de sapato e a tampinha de garrafa, fazer essa máquina de somar, como ela chamou nessa apresentação, né? Então, a gente vê a maquininha de somar, né? E aí, na maquininha, você tem os números, né? 9 mais 1, e aí, dentro desse rolinho, a criança colocava a quantidade das tampinhas até chegar aí no seu resultado, né? E poder registrar quanto é 9 mais 1. Nós estamos falando aí de crianças dos anos iniciais, né? Não lembro agora se é primeiro, segundo aninho, mas muito interessante essa maneira de trabalhar. E o lúdico sempre eleva aí essa aprendizagem, sempre concretiza essa aprendizagem, né? Então, pode passar? Então, outro trabalho também da professora Evelyn, né? Pra vocês verem, é primeiro aninho. Acho que da professora Kelly também era primeiro aninho, né? Traz aí para nós o tabuleiro da adição. Pode passar? Então, o objetivo que a professora teve trabalho com esse tabuleiro era desenvolver as noções de adição, compreender esse conceito, né, de adicionar, o trabalho em equipe, que é muito importante, essa interdisciplinaridade, esse trabalho com o próprio aluno, dele ser protagonista aí do seu próprio conhecimento, né?
e através desse jogo, estimular também o cálculo mental, né? Então, esse é um fator muito importante, né? Para que é usado esse jogo. E os recursos necessários, então, a professora colocou o material de contagem, ela falou que é as tampinhas de garrafa, também usou as tampinhas, os dados ela usou dados coloridos de papel, ela mesma confeccionou, cartolina e durex colorido para estar montando esse jogo. Então vamos ver como que era o jogo. Olha só, né? Cartolina, o durex colorido e as tampinhas, né? Onde você adicionava, é uma calculadora até meio manual, né? Você coloca a quantidade e você acaba aí adicionando, você acaba aí somando, né? Essa quantidade de tampinhas, dando a ideia aí do agrupamento, dando a ideia do ajuntamento aí dessas tampinhas. Então, esse foi o trabalho aí da professora, né, da Escola José Maria Reis, trabalho primeiro aninho, onde já cria então esse conceito de somar, esse conceito da adição. Agora com você, Dê. Na escola da UPEI Francisco Vócio, nas aulas de prática de ciências e em física, a professora Ediana Barbie, ela conseguiu trabalhar com a calorimetria. Passa para o próximo slide, Pereira, por favor. Tá? Com uma simples vela, um balão com ar e um balão com água, a gente consegue trazer vários conceitos da física. E o aluno consegue absorver esses conteúdos e habilidades. Projeta o vídeo, Pereira, da Ediana, por favor. Volta. Só um minutinho, que nós estamos tendo um probleminha técnico, que já vai ser resolvido. Só um minutinho. Eu vou aproveitar então o ensejo, vou fazer um pouquinho mais de comentário do anterior aqui, né? Você vê que com pouco material, como as meninas, né, as professoras lá do Maria Reis, usando recursos mínimos, né, e conseguiram desenvolver um trabalho tão bacana, né? Você viu o rolo, né? Eles usaram, o primeiro foi um rolo, e o segundo eles usaram durex, né? E o restante foi em comum que eles usaram tampinhas. Então, às vezes com recursos mínimos, né, o professor consegue fazer muita coisa, né? O professor é um ser a ser estudado, viu? Conseguimos fazer tanto com tão pouco, né? E trabalhos maravilhosos que nós conseguimos aqui. A gente pede só mais um momentinho aqui. A gente vê nesse aspecto, né, que criatividade é tudo, né? Criatividade, a gente aproveita aquelas materiais, a gente aproveita aqueles recursos que estão no nosso alcance para que a gente crie, principalmente matemática, né? Que o trabalho com jogos, né, o concreto ali é muito uma coisa muito, a gente vê a eficácia, né? Porque não é só realmente os conceitos, mas a trabalha raciocínio, a trabalha a ludicidade, né? Tem outros aspectos aí que pode estar envolvido nesses jogos aí que confeccionados pelos professores, né? E a questão do manipulativo, né?
principalmente nos anos iniciais. Todos os anos a gente considera importante também, né, a questão do aluno manipular, mas nos anos iniciais, principalmente, né, a associação, né, a quantidade, né, ele pega uma tampinha, pega a segunda, a terceira, a quarta, faz aquele agrupamento, né, que ele achar mais fácil para ele, seja de 2 em 2, de 3 em 3, para fazer tanto ou a adição, e para depois ou fazer a subtração também, né, fazer aquela correspondência de 1 a 1, ele no visual, né, ele podendo mexer, tocar nas peças, faz mais sentido para ele do que simplesmente apresentar os algarismos e fazer a operação, né. A gente tem esse fator muito forte, né, nessas atividades aí desenvolvidas na escola, né, nas duas situações, sejam lá no tubinho, né, ou até mesmo lá dentro dos 2 quadrados que eram colocadas as quantidades de tampinhas e pedia para se fazer aquelas operações, ou soma ou subtração. Muito, muito bacana. Né? E passa aí da parte do concreto para o abstrato, né? Levando esses conceitos para eles. E às vezes, não sei se você tem experiência, mas ensino médio também adora, né? Fundamental, nem falar, mas o ensino médio, às vezes a gente fala, eles são grandes, eles não gostam. Não sei se você tem experiência, mas quando eu levava os jogos, né? Propunha para ele a criação de jogos, né? Fazer o manipulável, né? Seja um tangram, às vezes, seja até os próprios sólidos, né? Eles olhavam aquilo como se fossem uma coisa do outro mundo, como se fosse a primeira vez que tinha visto aquilo, né? E aí essa relação, fala assim, nossa, que nem os sólidos, né? Você não... embalagem de remédios, né? Você já não pegou? Mas isso é diferente, né? Então, eles têm essa necessidade de estar manipulando e de estar olhando, né, mais de perto e associando com os conceitos matemáticos. Perfeito, Fábio. A gente devolve a bola para a Denise, que agora eu acho que deu certo. Vamos lá, gente. Eu acho que agora normalizou, gente, né, os nossos probleminhas técnicos aqui. Esse é um vídeo que ocorreu lá no Laboratório de Prática de Ciências de Física, no Francisco Vócio. Pode pôr para tocar, por favor. Liga o som um pouquinho, peraí. Eles fazem uma proposta, uma hipótese de qual irá estourar. Vai estourar primeiro. A hipótese é com A estoura primeiro. Estourou, rapidinho. A segunda hipótese agora é com o balão com ar.
E a chama está encostando na vela. E não está estourando por causa da competição que está ocorrendo dentro do fluido do balão. A cachoeira de fumaça é um experimento sobre densidade. A densidade da fumaça é menor, então ela acaba sendo depositada no fundo da garrafa. Ou seja, são todos experimentos para trabalhar com o princípio da propagação de calor. O telefone sem fio, propagação da onda mecânica. Tá certo? Foi uma apresentação da escola do Francisco Vosso de boas práticas, né? Vai para o próximo slide para mim, por favor, Pereia. Fantástico, né? Os experimentos físicos, né? A gente poder com pouco também, né? Tão pouco. E baixo custo, né, William? Sim. E ter essas experiências maravilhosas aí. Sim, sim. Agora é uma boa prática do Card de Laer, com a professora Elaine. Vamos para o próximo, Samir? Pereia, por favor. No ATPC passado, a escola do Card de Laer, ela veio com uma grande novidade, né? Eles conseguiram 3 iniciações científicas e 2 bolsas do CNPq pelo Instituto Butantan, tá certo? Através do projeto EcoMaker da escola Recicla. Eles fizeram os aplicativos sobre os conteúdos das aulas, muito interessantes. Vamos para o próximo slide, por favor. Em que, eu não sei se o Pereira vai conseguir fazer a reprodução desse vídeo, né? Enquanto ele consegue fazer a reprodução, eu vou explicando o que está ocorrendo, né? A escola, ele foi fazer a participação lá pelo Instituto Butantan. O Pereira está tendo mais um probleminha técnico aqui, gente, com a conexão, tá? Então, só um minutinho, que... Deixa eu tentar, Pereira, fazer pelo meu computador. Acho que a minha conexão ela vai estar um pouquinho melhor do que a tua, tá? Eu vou projetar aqui o PPT, que eu acho que eu estou com mais banda de internet. E aqui vai ser um vídeo que vai demonstrar como é que eles realizaram essa proposta, só um minutinho, para irem lá para o Instituto Butantan. Opa. Tudo bem, está subindo aqui. As meninas irão explicar para vocês. O EcoMaker nos traz a tecnologia através do nosso aplicativo, da robótica, do site e das nossas redes sociais, onde todos eles trazem a importância da reciclagem, do reaproveitamento, nos traz tudo o que precisamos para ter uma conduta ética a partir do nosso meio ambiente.
O objetivo principal é conscientizar os alunos da Escola Estadual Carlos de Laet acerca das consequências da produção do lixo pela sociedade humana e os impactos deste para o meio ambiente, demonstrando a necessidade cada vez mais premente de processos de reaproveitamento e diminuição de quantidade de lixo. Metodologia. Esse projeto foi utilizado a tecnologia como ferramenta multidisciplinar. Através de um software e orientação da professora Helena Léo Brock, os alunos desenvolveram um site e um aplicativo para publicar coisas relacionadas ao projeto. Esse projeto foi ministrado dentro da carga horária normal, em aulas ministradas pelo Google Meet, WhatsApp, pela Digital Verde. Parte da população ainda não pratica coleta seletiva por falta de conhecimento de serviços em suas cidades ou pela falta de conscientização acerca do assunto. Por intermédio do aplicativo, os alunos desenvolveram e difundiram para a comunidade escolar e extraescolar práticas de reciclagem. Considerações finais. Houve participação suficiente do Bem, agora eu vou passar a palavra para os meus amigos para falar sobre a escola dos Sócrates brasileiros. Bom, do Sócrates brasileiro, né, nós temos aí a atividade desenvolvida pela professora Gislaine, né, em parceria lá com a direção Cristiane, as PCG Sibeli e a PCA Lucineide, né, sobre a atividade Desafio da Tabuada e a ferramenta WordWall. Foi muito bacana essa atividade. Vamos relembrar um pouquinho aí, pode passar, pera, não é a Denise agora, né? Bom, essa atividade que as professoras desenvolveram, né, teve o objetivo de reproduzir o desafio da tabuada. Foi de incentivar os alunos do 4º ano a estudarem de uma forma mais lúdica e divertida, desmitificando a multiplicação e promovendo interação e socialização durante as aulas via Google Meet. Então, é uma atividade, veja só, né, que ela foi já proposta pensando no momento pandêmico, né? Como que interagir, como fazer o aluno pensar de uma forma mais atrativa para os alunos nesse momento das atividades que estavam acontecendo de modo síncrono. Pode passar, por favor. Então, a ferramenta utilizada foi a plataforma WordWall, que pode ser usada para criar atividades interativas que podem ser imprimíveis, né, se for o caso, né? Pensando agora no retorno também, poderia trabalhar nas duas formas. Na modalidade interativa, essas atividades podem ser reproduzidas em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Um pouquinho sobre a ferramenta. Então, a ferramenta WordWall, as atividades podem ser reproduzidas de forma individual ou conduzidas pelo professor com os alunos, revezando durante a aula. E depois que foi criada a atividade, você pode alterná-la para um modelo diferente com um único clique. Isso economiza tempo e é ótimo para diferenciação e reforço. Passando. Vamos lá, lembrar aí, então, aí a plataforma da Progi. Vamos lá ver como que funciona. Não sei se vai funcionar. Mas um problema com o link aqui no vídeo, gente. Vamos falar um pouquinho da escola do Gutenberg, caso o nosso amigo William queira falar um pouquinho como foi essa tabuada. Eu vou comentar só um pouquinho, então, como foi a tabuada. Então, assim, era uma forma interativa, né? Então, você tinha os cardzinhos, como se fosse lá para a gente clicar, por exemplo, 4 vezes 3. Aí o aluno ia falar um resultado, ele clicava em cima, ele ia verificar se estava correto ou estava errado. Então, era um modo bem interativo de desenvolver essa atividade. Tá? Mas vamos sim, vamos para a próxima escola. Quer falar um pouquinho? Vou convidar minha amiga Fátima para falar um pouquinho agora.
Então, a atividade anterior, né, era dos anos iniciais, mas era bem voltado para a parte digital, online, né, um trabalho aí online com as crianças. Era bem interessante também, né? Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade no dia de ter ouvido a professora falar, né? Que foi muito bom. Escola, então, Gutenberg. Fátima, só me permite, esse material todo ele tá lá no nosso drive, né, do ATPC. Qualquer dúvida, qualquer, né, curiosidade que vocês tenham nessa plataforma da Progi, dos cartões aí da tabuada estão lá, tá bom? Volta um para mim, Denise, por favor. Então, na escola Gutenberg, teve vários trabalhos, né, com as professoras aí, Carmen, Eliana, Regina e Valquíria, onde elas trabalharam sólidos geométricos e teve um mão na massa, né? Então, uma escola aí está apresentando duas boas práticas. Pode passar. Então, sólidos geométricos foi desenvolvido lá com a professora Valquíria, né, no Gutenberg, onde ela trabalhou toda essa questão da planificação. Pode passar, por favor. Né, com as crianças, os alunos dos sextos anos, né, A e B. A gente ainda estava no momento que a presença na escola das crianças era só uma porcentagem, né? Acho que era 30%, já não me recordo mais, né? Então, vocês também no distanciamento aí entre elas, e elas trabalharam, então, a construção desses sólidos, e depois fizeram, tipo, esse é o nome, móvel, obrigada, Denise, um móvel, né, com esses sólidos que elas construíram. Então, esse momento de manipular, esse momento de percepção entre a parte plana, planificada, com a sua construção, e o processo inverso também, né, planificar o sólido, quando você manuseia esse material, você acaba observando alguns detalhes que apenas no desenho você não consegue. E às vezes só o desenho na lousa, você não tem noção de como é esse sólido montado. Então a planificação se torna muito mais difícil. E você manipulando esses sólidos, você consegue perceber esses detalhes, né? Pode passar, por favor. O outro projeto que foi um projeto multidisciplinar aí, Mão na Massa, né? Onde tinha como finalidade aí a formação integral do educando, uma atuação crítica na sociedade e no mundo do trabalho, que acho que a gente propõe aí também para os nossos educandos, para os nossos estudantes, né? E também propiciar aí ao educando a vivência de técnicas que favoreçam aí a autonomia intelectual e aprender sempre a aprender, né? Aprender a aprender sempre, estimulando o vínculo entre a educação escolar e as práticas sociais. Então vamos ver esse mão na massa o que foi. Então foi também feito com sextos anos e as primeiras séries, né? Foi com os 2 anos iniciais daí do segmento do ensino fundamental e médio. Então, esse mão na massa, além de matemática, envolveu aí também outras disciplinas, trabalhando aí a interdisciplinaridade, né, com os professores, com os educandos, né, de modo que eles a perceberem que não as disciplinas não são matérias isoladas, e sim existe um complemento entre elas, né, onde cada um tem a sua responsabilidade na situação, né, e consegue trabalhar e consegue perceber essas partes, esses processos. Pode passar? Né? Então, na verdade, eles fizeram um bolo, né? Onde a parte química, a parte de matemática de quantidade, né? A parte física também. Eu lembro que na época a professora falou que tinha acontecido um probleminha e um aluno acabou dando a solução, né? Para a situação em si que havia acontecido, né? Porque a temperatura usada foi maior, né, que o proposto,
e acabou queimando o bolo, mas o aluno depois teve uma ideia, né, desenvolvendo aí o protagonismo, desenvolvendo aí a solução do problema, né? Então isso é muito bom, né? Perceber que eles estão já na sua criticidade, se preparando aí para onde o mundo de trabalho deles, onde hoje em dia o mundo do trabalho pede isso, né? Que se resolva, né, os problemas, que quando aparecem os problemas lá na parte profissional, lá no serviço, lá na empresa, lá no escritório, eles tenham a iniciativa de resolver esse problema e falar, não, vamos fazer assim, né? Que caminhos vamos ter? Então, esse processo é muito importante, né? A simples produção de um bolo, o quanta coisa não gera, o quantos processos não se envolve, né, dentro disso. E às vezes a gente não se apercebe desses movimentos, não se apercebe de tudo isso dentro de uma simples produção de um bolo, simples mão na massa, né? Isso é importante. Pode passar? Esse ano também nós tivemos a participação de 3 escolas aqui na FECESP, da 8ª FECESP de São Paulo. Com a participação do Eurico Figueiredo, com o projeto XMA, uma abordagem de reciclagem com jogos matemáticas, o Ângelo Borto com 2 projetos na área de humanas, o APP Sou Bona, Eu Vejo Você, do Grêmio Juntos, o impacto das fake news sobre o comportamento dos jovens durante a quarentena do Covid e desenvolvimento do jornal o Como Assim? E o Sebastião de Souza Bueno, em práticas de ciências, né, na parte de ciência da natureza, o solo da minha escola, um estudo sobre as características biológicas, físicas e químicas do solo da escola estadual, Sebastião de Souza Bueno. E eles estão concorrendo agora na última fase do estadual, né? Vamos ver se as nossas escolas conseguem alguma premiação, que vai ser agora no início de 2022. Na escola Eurico e Figueiredo, eu vou passar para o meu amigo Williams. A escola Eurico, né, desenvolveu aqui, tem aí a direção da professora Conceição, PCG o José Orlando, a PCA Andréa. Pode passar, por favor. Então, aí tem a prática de ciências, né, que vem a ser a aplicação do Xicima, né, que é o dominó químico. Vamos aí acompanhar como é que ele é. Aí tem a apresentação da imagem para vocês, né, de como ele é. Acho que no próximo PPT vai ter aí o videozinho para vocês. Do dominó químico, esse, tá? Olá, pessoal, aqui é a Proérica, do PEI Eurico Figueiredo. Estamos aqui no pátio da escola com a protagonista Ana Carolina e com o protagonista André. Estamos aqui para jogar um pouquinho do dominó de química para vocês entenderem como funciona esse dominó. O dominó ele tem 32 peças, ou seja, podem jogar até 4 pessoas, cada pessoa com 8 peças. Como só tem nós duas aqui, esse dominó é legal que pode jogar a partir de 2 pessoas. A Ana e eu, nós vamos começar, sempre começa com 8 peças. E aí, se a gente não tiver peça, a gente vai comprando das que ficaram aqui sobrando. Pode começar, Ana, por favor. Não, aí você vai virar das suas, tá bom? Bom, a Ana começou com uma peça qualquer. Aqui na peça vermelha, André, se você quiser dar uma aproximada aqui, ó, nós temos o ácido nítrico e o sal. Tá vendo? Sempre vai ter uma substância química e uma função. Então eu vou dar sequência. Ó, eu vou virar as minhas peças só para vocês entenderem como funciona esse dominó. Se a Ana quiser virar também, ó. Então, exemplo, eu vou continuar. Eu tenho uma carroça aqui. Então, na carroça, eu vou jogar aqui junto, tá vendo? O sal sempre vai ser azul. Vou jogar junto com a função. Agora a Ana pode dar sequência. Olha aqui que legal. Nesse jogo é legal porque na carroça, somente na carroça, você pode pôr uma substância química e a função junto. Então, exemplo, agora eu vou dar sequência. Aqui está escrito ácido. Quando está escrito a função, eu só posso pôr a substância junto. Ó, H2SO4, o ácido sulfúrico. Por que eu não posso pôr ácido? Porque se eu jogar ácido com ácido, o aluno não vai aprender nada. Então, eu tenho que jogar
o ácido junto com a função, porque o aluno vai saber que o ácido, o H2SO4 é um ácido. Então, só mais uma jogada, Ana, por favor. Olha lá, a Ana já aprendeu, ó. O ácido nítrico é um ácido. Agora, fluoreto de sódio é o sal. Então, eu vou jogar a função junto com a substância. Nossa, aqui só tem sal e ácido. Vamos ver se vai mudar aqui a função para uma base, para um óxido. Posso jogar na base junto? Não pode. Olha lá. Ah, não. O que acontece? A Ana não tem, ó. Ela não tem nenhuma peça azul. E ela não tem uma função aqui escrito ácido para ela colocar aqui. Então, ela vai ter que comprar uma peça. A vantagem desse dominó é que o aluno, ele pode ver aqui, ó. Ela tá precisando de uma peça vermelha ou azul. Então, ela pode olhar aqui, ó. Aqui tem vermelho e azul, aqui também. Então, esse dominó ajuda o aluno. Vamos lá, Ana. Ih, Ana não deu certo. Ih, Ana. Agora sim, garota. Vamos lá. Olha, apareceu um óxido. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que jogar a função junto com a substância química. Jogar a base. Jogou a carroça. Quando joga a carroça, o que eu posso fazer, ó? Eu posso jogar aqui. Aqui no caso eu só tenho substâncias. Eu posso jogar aqui, ó. Vamos continuar para ver se a gente consegue terminar esse jogo rapidinho. Ih, Ana, eu tô vendo que eu vou bater esse jogo. Vamos lá. Olha, ácido. E eu tenho dos dois lados. Eu posso jogar aqui a substância com sal ou eu posso jogar a carroça. Eu vou jogar aqui desse lado. E eu vou bater esse jogo. Olha lá. Óxido. Ó, amarelo eu não tenho, que é o óxido. E sal eu tenho aqui, ó. Bicarbonato de sódio. Vai lá, Ana. E eu bati o jogo. Aê! Tá vendo? Esse jogo é muito... E o interessante desse jogo é que eles estavam utilizando no pátio da escola. Então, no horário do almoço do PEI, os alunos tinham acesso a esse jogo e conseguiam brincar com eles. Tanto os alunos do fundamental quanto os alunos do ensino médio, tá? Proporcionando o quê? Além da pedagogia da presença, o protagonismo dos alunos, né? Porque afinal foram eles que confeccionaram este jogo. Agora, isso, continuando na escola do Eurico Figueiredo, teve a aplicação do Xima, que é um jogo africano que tem como objetivo que os alunos aprendam sobre triângulos, tá certo? E eu vou passar aqui o videozinho para vocês. E ele está concorrendo na categoria de matemática. Oi, eu sou o Lucas, da escola do Eurico Figueiredo. Será que conseguimos criar um jogo custo 0 e sem resíduos, plásticos e de fácil utilização por alunos e professores? Na temática da reciclagem, produzimos jogos com 100% de reutilização do papelão e livres de materiais plásticos. Por esse motivo, selecionamos o jogo Xima, de origem africana, que atendia os nossos objetivos de inclusão da cultura africana, da reciclagem matemática. O tabuleiro, como foi criado, as peças não trariam um impacto futuro, pois seriam novamente reciclados e reutilizados. Olá, eu sou a Juliane, da Escola Eurico Figueiredo. O Xima em sala de aula estimulou o ambiente de colaboração conforme o depoimento dos professores. A aplicação do jogo foi muito satisfatória no sentido estimulador do ensino-aprendizagem da matemática. O jogo se mostrou como um recurso didático positivo para o ensino mais prazeroso e um aprendizado dinâmico, significando cultura africana. A doação dos jogos será uma ação socioambiental multiplicadora da reciclagem ativa. Foi muito gratificante o projeto do Lucas, pois ele se inspirou no projeto de iniciação científica para poder elaborar esse. Estou muito feliz por ajudá-lo. O que mais me surpreendeu foi um aluno Lucas, com necessidades especiais, querer desenvolver o seu papel cidadão socioambiental, cultural e educacional. Esse é o meu agradecimento ao Lucas e à Juliane pelo trabalho, e a equipe gestora do Eurico Figueiredo agradece.
Muito bacana, né? Propiciar os alunos aí essa inserção, né, em outra cultura através de um jogo, a inclusão, né, o aluno que tem alguma dificuldade no processo de aprendizagem se tornou, né, um protagonista ali da ação. Olha que riqueza de uma atividade proposta, né, pensada para os alunos participarem e às vezes tem um efeito muito maior do que se era pensado de início, né? E o mais bonito, William, que a ideia desse aluno Lucas mobilizou a sala inteira na confecção, tá certo? E aqui é o depoimento de um professor do Eurico Figueiredo. Sou o professor Adalcir, de Matemática, da Escola Professor Eurico Figueiredo. Nossos alunos dos 7º anos tomaram conhecimento do jogo Xima através das nossas aulas práticas em matemática. Eles gostaram do jogo e quiseram montar alguns para termos na escola e outros para podermos fazer doações para algumas instituições. Nossos alunos se interessaram pelo jogo, principalmente pela parte de estratégia. E isso foi bom para eles, porque eles puderam desenvolver seu raciocínio matemático e ajudou muito nas nossas aulas de matemática. Esse projeto foi muito interessante, foi muito bom e acredito que devemos desenvolver novos projetos nesse sentido no ano que vem, para poder completar a nossa parte de desenvolvimento em matemática com os nossos alunos. Eu só tenho a agradecer por fazer parte desse projeto e poder desenvolvê-lo junto com os nossos alunos. Obrigado. Maravilhoso, né? E você vê que o professor fica grato, né? Nós ficamos gratos quando a gente vê que atingimos, né? O nosso objetivo chegou lá, nosso aluno promoveu o desafio e eles se envolveram, né? Que é o principal. Eles se envolveram desde a confecção até a prática e, como o professor falou, né? Confeccionar até para doação, para doar também, né? Muito. Para entidades, né, específicas, né? Isso. Maravilhoso. Agora temos a outra escola, a PEI Ângelo Bortolo, com o diretor Washington, a PCG Lívia Godoy, o PCA Gessé Almir, e a PCA Maíra. O projeto da Lívia e do Gessé é o que estão participando da FECESP. Então, eu vou passar para vocês o vídeo do app do Ângelo chamado Salbona, Eu Vejo Você, do Grêmio Estudantil Juntos. Olá, nós somos da PEI Ângelo Bortolo, que fica na Zona Norte de São Paulo, Diretoria Norte 2. Somos do Grêmio Estudantil Juntos. Eu, Bianca, do 3º A, e o Maicon, do 2º B, criamos o aplicativo Salbona, Eu Vejo Você, Grêmio Juntos. Nele, os alunos gremistas e todos os alunos da nossa escola vão poder se comunicar, saber mais sobre os projetos da escola, horário de aula, enfim, manter todos os alunos que hoje estão em grupos diferentes informados. Você deve estar se perguntando por que Salbona? Salbona é uma saudação na língua Zulu, que quer dizer... Eu te respeito. Você é importante para mim. Eu vejo você. Logo eu existo para você. Daí o nome do app. Salbona, eu vejo você. Toda agremiação se beneficiará do aplicativo, pois fomenta o espírito de identidade e de pertencimento à escola Ângelo Bortolo, e todas as demais utilizarão esse modelo combatendo as violências patrimoniais, físicas e psíquicas, que se afetem diretamente e indiretamente no processo de emancipação humana. Esperamos que os alunos façam uso do web e se sintam representados pelo Grêmio Estudantil, juntamente com toda a comunidade escolar, responsáveis e trio gestor. Esperamos que, por meio do aplicativo, também os envolvidos tenham a sensação de que são vistos, sendo que esse é o nosso objetivo. Assim visamos
que juntos possamos qualificar a educação pública na unidade de ensino e, quem sabe, alcançar novos horizontes no âmbito regional e estadual. Agora, para finalizar, utilizem o QR Code a seguir para fazerem o download do nosso app. Até mais! Lindo, né? Ver um grêmio ativo. Esse era um trabalho dos alunos do ensino médio. E agora é um trabalho, vamos voltar dos alunos do fundamental. Como assim? O jornal que explica que você não entende. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Mariana. Eu sou Yasmin. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Como Assim? Olá, nós somos da PEI Ângelo Bortolo, que fica na Zona Norte de São Paulo, diretoria Norte 2. Observando o comportamento dos jovens de nossa região, percebemos que muitos não estavam respeitando as medidas sanitárias e se protegendo da Covid. Para entender o que estava acontecendo e de onde vinha tanta desinformação, realizamos 3 pesquisas com o objetivo de entender o impacto das fake news no comportamento e no desrespeito das medidas sanitárias pelos jovens de nossa comunidade escolar. Nossa pesquisa foi desenvolvida no período de março a setembro de 2021, onde os jovens entre 12 e 22 anos responderam à nossa pesquisa em formulário eletrônico. Com base nos resultados, propusemos uma solução, o desenvolvimento de um jornal virtual intitulado Como Assim? O jornal que explica o que você não entende. A ideia era produzir vídeos curtos, dinâmicos e em formato de TikTok. Eu sou a Mariana. Eu sou a Yasmin. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Como Assim? Bom, gente, vou tentar explicar um pouco para vocês do surto. O surto é uma doença que acontece em uma região de uma cidade. E endemia é quando uma doença é espalhada por várias regiões de uma cidade. Gente, e epidemia é quando uma doença se espalha pelo país. Para explicar, de um jeito simples, conceitos sobre a pandemia que muitos jovens, aparentemente, não entenderam. E vamos ver se a gente consegue trazer mais esse prêmio para o Ângelo na FESESC. Ao mesmo tempo, dentro do Ângelos, nas aulas de práticas de ciências, o professor William, a professora Rosana e o professor Rodrigo trabalharam interdisciplinarmente com os alunos do 7º ano. Como vai ser apresentado no próximo vídeo. Como está na apresentação aí, visível para vocês, nosso projeto ele envolveu ciência, história e matemática, foi elaborado pelo professor Rodrigo, professora Rosana e eu, professor William. O nome do nosso projeto era Vírus Temporais. Exatamente como eu disse, ele envolveu a parte geral, a parte dos vírus, e na construção da aula de ciência sobre os vírus, eu consegui elaborar aí processos matemáticos na construção de gráficos, ou seja, a professora de ciências falou sobre os vírus e eu discriminava aí como era possível montar um gráfico e a leitura do gráfico, como seriam esses gráficos explicativos do conceito matemático. Aqui, como eu disse, foi a construção de todo o processo, a construção de gráficos na parte matemática, a parte de ciências falou sobre as características gerais sobre bactérias e vírus, e doenças infecciosas da população indígena brasileira foi a parte de história. As habilidades envolvidas foram essas. Parte de ciências seria identificar as principais características de vírus e bactérias e as principais patologias que provocam no organismo humano. Programas e indicadores da saúde pública. Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública com base em informações sobre a maneira de como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva para a erradicação da doença. Depois da história foi a habilidade de identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África
e da Ásia no contexto das navegações, e indicar a complexidade e interações que ocorrem nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. E, na verdade, a matemática foi, como eu disse, interpretar e analisar os dados apresentados em gráficos de setores divulgados pela mídia e compreender, quando possível ou conveniente, a sua utilização. Qual era o nosso objetivo final? Como estamos aí em pandemia, aproveitamos aí o processo da aula de ciências para enfatizar o processo pandêmico que estamos vivendo aí, para enfatizar as medidas de segurança, para falar como ocorrem aí as pandemias, como é o processo da evolução viral, e aí introduzindo também os conceitos matemáticos da construção de gráficos. E aí, visualmente, talvez facilitaria aí o processo de aprendizado de leitura e construção de gráficos, porque a pandemia atualmente está muito em foco, então talvez, na nossa visão, uma coisa mais concreta do cotidiano dele seria mais fácil para entender o processo de construção e leitura de gráficos matemáticos. Aqui foram as metodologias usadas, rotação por estações, onde a primeira estação tinha as bactérias, a segunda os vírus, a terceira o coronavírus, a quarta estação história da vacina e a quinta estação a montagem de diferentes tipos de dados. Bom, aqui a professora de ciência vai explanar um pouco sobre, que é a parte que ela acabou montando de rotação por estação. Então, como já fazia parte, as habilidades eram contempladas no nosso conteúdo do bimestre, então o que eu organizei? As características gerais sobre bactérias, então eles já tinham tido isso, as características gerais também dos vírus, para que com esse conteúdo, né, eles fossem contemplados na habilidade de matemática nessas construções dos vírus. Então, a gente achou que eles, entendendo as características desses dois, dessa organização, eles conseguiriam montar esses vírus. Então, a metodologia ativa foi a rotação por estação, então a gente trabalhou, cada estação trabalhava, uma era bactérias, outra era vírus, e também construímos uns vírus, que o coronavírus, de paper, né? Então, foi assim que foi contemplada a ciência junto com matemática para atingir o objetivo. Aqui são as fotos dos alunos no processo de rotação por estação, construíram as bactérias através do paper, um processo de dobradura de papéis. E aqui iniciou-se o processo matemático. Depois de ter estudado aí os vírus e as bactérias, e eu mostrei para eles como que foi a evolução do coronavírus aqui no Brasil. Então, eu peguei vários dados estatísticos reais sobre vacinação, como foi a evolução, como foi a contaminação, qual o percentual de contaminação, qual o percentual de óbitos, qual o percentual de recuperação dos pacientes, e construir uma leitura através de vários gráficos, gráficos de torre, gráficos de linha, gráficos de pizza, e eu ia construindo o gráfico com os alunos, na verdade eles construíram, né, e aproveitava e falava sobre a importância da proteção contra o Covid-19. Aí estão os alunos fazendo a apresentação para a PCA Maíra, eles fizeram uma exposição no corredor da escola, porque além de ficar instruídos sobre os gráficos matemáticos, eles também expuseram o trabalho para os outros alunos, ou seja, os alunos das outras séries passavam pelos corredores e conseguiam visualizar aí os gráficos elaborados pelos alunos. Agora o professor Rodrigo vai falar sobre a parte histórica aí, que ele também interagiu sobre essa parte aí de pandemia com os alunos. Na parte de história, eu estava trabalhando com os 7º anos, colonização portuguesa. Então, já aproveitei para entrar no projeto dos professores
o William e da professora Rosana. E aí nós começamos a analisar, por meio de gráficos e tabela, né, a diminuição da população indígena. Então nós pegamos uma tabela com os dados, né, com a estatística dos indígenas desde 1500 até 2010 e trabalhamos essa tabela, né? Eu fiz algumas atividades de matemática para que eles pudessem fazer algumas continhas básicas e perceberem por que a população indígena, né, diminuiu tanto com o passar dos anos. Então, obviamente, tudo isso foi contextualizado, além das guerras, né, disputas por territórios, etc., tem a questão das doenças trazidas pelos portugueses, porque os indígenas, eles não tinham anticorpos para combater, né, algumas doenças infecciosas. E por conta disso também, né, muitas populações começaram a morrer por conta, né, dessas doenças. Então, a proposta foi basicamente essa. Então, a gente começou a analisar, né, algumas doenças trazidas pelos portugueses, principalmente, né, principalmente aqui para o Brasil, e nós fomos trabalhando por meio de gráficos e de tabela. Se o professor William puder passar para o próximo. Isso. Além de tabelas e gráficos, nós trabalhamos com cartolinas, apresentação de seminários, nós trabalhamos com mapas mentais. Então, assim, foram feitas várias atividades, né, trabalhando aí toda a questão, toda a contextualização, né, de algumas doenças trazidas pelos europeus, e, obviamente, que, né, a gente ainda estamos no ano de pandemia, né, uma pandemia aí mundial, e claro que nós também trouxemos, né, a contextualização até os dias atuais, né, porque às vezes muitos alunos, né, de 7º ano, eles perguntavam, mas por que os indígenas morriam assim só por ter contato com, né, com um estrangeiro e tal? E o coronavírus é legal para mostrar que, assim, o ser humano, quando ele não tem anticorpos, quando ele tem contato com um vírus ou uma bactéria desconhecida, né, isso pode ocorrer. Então, eu acho que a questão aí, esse paralelo passado-presente, ajudou bastante os alunos a compreenderem melhor, né, a questão aí da diminuição da população indígena por conta de vírus. Mesmo na parte de história, eu aproveitei, né, para a gente pesquisar mais sobre algumas doenças, se elas eram causadas por vírus ou por bactérias, como que era a contaminação e etc. Aí tem alguns mapas mentais que foram feitos pelos alunos. Algumas atividades, né, nós pegamos o gráfico aí da diminuição da população indígena, né, e fizemos algumas atividades, fizemos gráficos de pizza, enfim, outros tipos de gráfico também. E é isso. Eu acho que a parte de história foi basicamente isso. Finalizando nosso projeto de MMR, nós construímos um Padlet, está aí um link aí, para fazer a difusão junto com os outros professores. Então, nosso objetivo, acho que foi concluído, trabalhamos aí a interdisciplinaridade com os professores de História e professora de Ciências, onde o objetivo era que os alunos conseguissem assimilar a habilidade de leitura e construção de gráficos, que é a habilidade do 7º ano. Nosso objetivo foi bem sucedido, os alunos conseguiram assimilar bastante como seria a construção, como que se faz a leitura, envolveu porcentagem também, envolveu uma série de fatores matemáticos aí, que alavancou bastante aí o conhecimento dos alunos em matemática, também em ciências, junto com história. Queria agradecer a professora Rosana, professor Rodrigo aí, pelo trabalho em conjunto,
E essa foi a nossa apresentação aí do projeto de MMR de 2021. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, a Denise tá sem áudio. Quem disse que não dá para trabalhar a interdisciplinaridade? Dá perfeitamente, tranquilamente, gente. Matemática, ciências e história, tá? Dá para trabalhar, sem problemas nenhum. Outra, quer falar alguma coisa, William? Porque essa atividade matemática, você percebeu que eles colocaram no corredor da escola? Olha que coisa diferente. Eu estava observando justamente isso, né? Que aí todos tinham acesso, né? Todos da escola, né? Toda a comunidade escolar, né? Todos os alunos que passavam pelo corredor, né? Achei muito legal. São lousas, né? Que tem nos corredores, né? Sim, sim. Porque como chegaram as lousas brancas no Ângelos, então o que ocorreu? As lousas verdes foram transportadas para o corredor. Aí, aqui, fica os avisos dos alunos, eles podem desenhar, escreverem, e no caso aqui, fizeram umas aulas de matemáticas permanentes. E o William disse para mim, Williams, que alunos que estavam ausentes da escola, que quando retornaram e viram os gráficos, eles conseguiram explicar para os colegas. Olha que bacana, né? Ou seja, o conteúdo realmente foi compreendido, né? Porque nós professores sabemos, né, que quando um aluno consegue, né, falar para o outro, quer dizer que aquilo que ele teve que entender, né? Senão o outro não vai entender, né? Então, o ato de replicar em si já está demonstrando a compreensão do conteúdo. E eu achei bárbaro, né? Teve o depoimento, por último, foi um professor de história, né? E ele falando da construção de gráficos, né? De modo geral, a gente vê que as aulas ficam, a parte de construção de gráfico, o pessoal fala, não, isso daí é da matemática, né? Deixa, e não, que é um trabalho que pode ser efetuado nas outras disciplinas. Claro que a matemática vai dar um ênfase maior na questão da proporcionalidade, né? Olhar a questão do gráfico, se está tendo um padrão de medida para essa construção. O professor de matemática vai dar um alicerce, vamos dizer, desse processo, mas que é possível, né, essa integração entre as disciplinas e fazer um trabalho tão belo quanto esse, envolvendo os alunos e mostrar que uma situação como uma pandemia, né, envolve várias áreas, né, não apenas a área de ciências, mas também entra a matemática com estudo, no caso que eles colocaram aí da proliferação, né, de como que está sendo distribuído. A gente viu que teve outro trabalho da escola que eles fizeram pesquisas, né, por que não estava tendo respeito aos protocolos, né, na outra pesquisa da mesma escola. Então, eles foram atrás, buscaram evidências para justificar a falta dos usos da máscara, da aglomeração. Então, eles foram através de pesquisa, ou seja, eles saíram do senso comum e procuraram eles formar, né, elaborar a pesquisa, em cima da pesquisa ter dados, né, para identificar as características da comunidade e até a questão de fake news, que contribuíram para que a população deixasse de cumprir os protocolos. Eu achei bárbaro, muito rico. E o MMR do Ângelo é matemática, se eu não me engano, agora no segundo semestre, e a escola toda participou do MMR, como a gente pode ver aqui com história, né? Não ficou só com amigo de matemática a trabalhar, né? Que a comunidade toda tem que ser em prol dos índices da escola. Agora, na escola P. Sebastião de Souza Bueno, teremos 2 trabalhos. Um dos trabalhos é o solo da minha escola, que é o que está concorrendo à última fase agora estadual da FECESP, e depois vai ter o RoboMind.
O solo da minha escola é um estudo sobre as características biológicas, físicas e químicas do solo da Escola Estadual Sebastião da Souza Bueno. Separação dos quadrantes, preparação dos solos, medidas de pH, em quadrantes, estão fazendo uma matriz. Olha que legal, né? A matemática é totalmente presente aí, né? Não foi só trabalhos do professor de ciências, né? E de biologia, o professor de matemática também trabalhou nesse projeto. E aqui eles iriam plantar umas culturas. Pelo que o Fábio disse no penúltimo ATPC, iam ser ervas e alface. Aqui é o laboratório da escola, analisando os solos, com a amostra colhida. Muito bom, né, gente? Agora Nossa, eu vou passar para o Williams. Vou fechar meu som. muito bacana, né? A gente viu no anterior aí o desenvolvimento da escola, de uma atividade que é mais que ciências e biologia, que passa pela química também, quando você vai ver a composição do solo, né? E que também tem a participação da matemática, porque eles dividem ali, a gente pode ter um trabalho também de área, quando eles fazem os quadrantes. Se eles forem mexer com o solo para questão de adubar esse solo, também dá para se trabalhar a questão do volume. Então, são vários aspectos envolvidos também. Né? Muito bacana. Pode voltar lá, então, falar agora do RoboMind. Então, é formada por profissionais da área da educação que acreditam na educação como uma forma de empoderamento e desenvolvimento da humanidade. Então, eles veem na robótica educacional uma forma de estimular, potencializar as novas gerações a serem construtoras de conhecimentos e desenvolvedoras de tecnologia pautada no bem comum. Atuando hoje com estudantes da educação infantil ao ensino fundamental, com os professores das diversas áreas do conhecimento, com famílias de diferentes contextos e regiões, com uma diversidade cultural imensa. O RoboMind espera cada vez mais contribuir para o desenvolvimento de pessoas críticas que atuem de forma ativa nos diferentes contextos atemporais, não sendo apenas consumidoras, mas também construtoras do conhecimento. Tem aí o site da RoboMind, né, que é a escola que tiver interesse no projeto, que a gente vai demonstrar um pouquinho mais, pode estar procurando, tentar ter o contato, né, para ter a viabilidade de poder também estar desenvolvendo na escola de vocês. Pode passar, por favor. Então, aí nós temos aí
o kit, né, do RoboMind, que os alunos aí podem estar desempenhando, desenvolvendo aí na unidade escolar. A gente vê aí a questão realmente da mão na massa, né, já esses alunos desenvolvendo as experiências aí de construção e de manipulação dentro da robótica. Seu áudio, Denise. E aqui no fundo, ó, programação do... Ah, muito bem. Tá vendo? Sim, Programaçãozinha sim. aqui do Lego. Muito legal também. Então, desenvolvendo uma linguagem de programação, né? Então, veja só, a lógica matemática também envolvida, né? Muito bacana. Além de ser algo que os alunos, de modo geral, ficam fascinados de ver algo se mexer, algo, né? É realmente o mão na massa, né, Pelé? É o maker, é o fazer, né? Vamos passar o próximo. Bom, agora eu vou chamar a minha amiga Fátima para ela falar um pouquinho aqui do desenvolvimento aqui da próxima escola. Então, a próxima escola, né, é o Leônidas, né, onde a professora Priscila desenvolveu aí uma sequência de atividades, né, através do Excel e mostrando para eles aí a utilidade do Excel, como manuseá-lo. Pode passar, por favor. Então, ela trouxe aí primeiro o que é o Excel, né, que é um software de planilha eletrônica, que ele faz cálculos simples, como até os cálculos mais avançados aí, usado no setor financeiro, para matemática, estatístico, né? E pode se usar desde casa, com o controle aí do fluxo de gastos da escola, como de uma empresa, né? Criar aí as planilhas para trazendo aí o fluxo de caixa, trazendo a questão de uma logística contábil, né? Parte da contabilidade dessa empresa. Então, trabalhar o Excel está desenvolvendo o aluno para o mundo do trabalho, né? Que as empresas utilizam, que ele pode estar desenvolvendo aí essa forma de organização dentro da empresa, a questão da contabilidade também na área contábil, né? Então, o trabalho do Excel em sala de aula é muito importante e é muito necessário, né? Porque essa planilha, você precisa ter os conceitos básicos para poder desenvolvê-la e retirar tudo aquilo que ela pode aí te ajudar nesse momento, né? A professora trabalhou com seus alunos essa planilha eletrônica, né, trazendo para eles esse conhecimento. Pode passar, por favor, também, né? Então, ela trouxe aí, a gente vê aí, né, os conceitos básicos, trabalhou com eles. Pode ir passando, por favor. Trabalhou aí os tipos de investimento, vocês veem que ela foi dividindo essas atividades em aula, né? Foi explorando aí o Excel através de todos os multiusos que ele pode estar oferecendo para esse aluno. Trabalhou investimentos, né? Então, a professora trouxe para a gente um trabalho completo com essa planilha, né? Mostrou aí para os seus alunos essa. E cada aula ela oferecia atividades para eles estarem desenvolvendo, para eles estarem aprendendo. E ela fez toda essa atividade também online, né? Porque na época ainda não estava presencialmente obrigatório, né? Pode passar, por favor. Isso é uma parte do trabalho dela, né? Do que ela ofereceu aí para os alunos. Ela trabalhou os tipos de investimento com eles. Pode ir passando, por favor. Né? E acabou. Então, mas esse foi um trabalho, eu lembro que na época, né? Pode voltar, então. Na época,
que ela apresentou, esse trabalho, ela trouxe uma sequência mesmo. Cada aula ela apresentava um tipo de problema para eles, trazia um conceito, e eles, a partir até do Google, né, formulário do Google, eles respondiam a professora através de questões, de perguntas, né? E trabalhar investimentos também é muito importante com o aluno, que hoje o mundo do trabalho exige isso, exige que seja um autônomo, né, uma pessoa autônoma, tanto dos seus próprios investimentos, como da empresa, né, dependendo da área que for trabalhar. Então, já é um conhecimento muito rico, né? Quantos alunos têm oportunidade aí de aprender o que é um título público, um CDB, um RDB, né, saber o que é a caderneta de poupança, os tipos de investimentos. Então, esse trabalho aí que a professora Priscila ofereceu para os seus alunos e trouxe para a gente, para compartilhar a sua boa prática, a sua aula, é muito importante, é de extremamente relevância aí nesse contexto, né? Trazer mesmo protagonismo aí para os nossos alunos, contextualizando a partir dessa planilha eletrônica, certo? Mais algum comentário aí, pessoal? Então, pode ver, vai lá. Não, eu só ia complementar a sua fala, né, que até o próprio currículo e a BNCC trazem agora, que é a questão que a professora trabalhou nesse projeto, que é o letramento financeiro. Então, está super de acordo com as nossas novas propostas, né, desenvolver o letramento financeiro, haja vista que a concessão do crédito é algo muito recente no Brasil, né, se a gente falar em histórica, né, para um professor de história é um processo muito recente, né, se você falar de uma coisa que tem menos de 100 anos, é uma coisa muito recente. Então, assim, nós não temos familiaridade para lidar com investimento, né? Então, assim, é super pertinente, super importante a gente também trabalhar a questão do letramento financeiro, os tipos de investimentos, os tipos de títulos. Foi bárbaro, né? A gente ficou muito feliz com a proposta e desenvolvimento que a professora trouxe para a gente. Super pertinente. Pereira? Não, então, só ia ressaltar, né, sobre essa ação, né, de mostrar, né, o pacote Office para o aluno, né. Os alunos, eles não devem sair, né, do ensino médio sem conhecer essas ferramentas, né. São ferramentas básicas aí de mercado de trabalho, né. Então, para qualquer empresa que você vai hoje, a planilha Excel principalmente, né, ela é muito utilizada. Então, apresentar para o aluno, isso não é mais coisa assim que não deve ser feita, né? Então, a escola tem esse compromisso com o seu aluno. Vamos mostrar a planilha Excel aí para o aluno, tá bom? Obrigado. Esses são os nossos votos, né? Sim, são os nossos votos de saúde e paz para vocês para 2022. Que sempre abençoe, né, as famílias, né, abençoe as famílias de todos, né, e que a gente tenha prosperidade, né, prosperidade, amor no coração, que isso não faz mal a ninguém não, tá bom? Um forte abraço meu, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Tchau, gente, boas festas. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, um bom Feliz Natal, um ótimo 2022, que possamos aí estar juntos e compartilhando as boas práticas e compartilhando uns com os outros, para que a gente nunca se sinta só nesse processo da educação. Beijos, obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Tchau.